A psicopedagoga Nádia Fávero. Convidamos todos para ouvirmos o hino nacional. Informamos que cada um dos senhores e senhoras presentes receberá certificado de participação neste evento. O documento será enviado para o e-mail cadastrado na ficha de inscrição. Caso alguém não tenha preenchido as informações na entrada do auditório, é só levantar a mão e solicitar a ficha que está sendo preenchida ali à esquerda do auditório. Convidamos a psicopedagoga Nádia Fávero para apresentar o tema Transtornos do Espectro Autista, Caracterização e Perspectivas no Mundo do Trabalho. Vou falar aqui então para poder passar. Bom dia. Eu fiz uma apresentação para ficar um pouco mais fácil da gente poder falar. Na verdade, assim, não é um
discurso sobre autismo, tá? Assim, aqui é só uma apresentação, desconfigurou um pouco a fonte. Aí, assim, era bem... esse é o programa que eu pensei da gente conversar hoje. E esse assim, quando a gente começou com essa proposta, na verdade, a Ana e o Fabiano tiveram a intenção de incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Foi isso que aconteceu, assim, né? Veio medo de todos os lados, né? E até hoje ainda tem muita dúvida de como fazer, por que fazer, enfim. É bem difícil para todos os envolvidos, inclusive para as famílias e para as pessoas, né? Dentro do espectro. Aí eu queria trazer um pouquinho assim o que é o autismo, né? Hoje em dia a gente fala em transtorno do espectro autista. De forma geral, é um transtorno global do desenvolvimento, tá? Ele é neurobiológico, assim, não se pega autismo, não é uma coisa, não é uma gripe que tu pega, não é uma doença, tá, gente? É um transtorno que tá na pessoa e não tem cura. A gente faz o tratamento para a pessoa conseguir viver na sociedade de forma adequada. Não tem uma causa determinada. Ainda se tem evidência de fator genético, ambiental, fator pré-natal, mas não tem nada determinado até hoje que diga isso causa autismo. É um transtorno que basicamente traz atraso qualitativo e quantitativo em todas as áreas do desenvolvimento. A gente ainda fala na tríade do autismo, que é a comunicação, a interação e o comportamento. Porque na verdade assim, a gente não tem como a gente falar, o autismo é isso. É um transtorno do desenvolvimento. Mas tem particularidades em todas as áreas mesmo, tá? É um transtorno global, não é um atraso na linguagem, não é um comportamento estranho, não é uma falta, uma timidez excessiva que caracteriza o autismo, é o conjunto, a qualidade e a quantidade, na verdade a intensidade desses sintomas é que caracteriza um pouco mais o autismo, assim. Não existe forma de fazer, não existe exame nenhum, um exame que tu vá no médico e peça para fazer, um exame que mostre que tem que tem autismo de alguma maneira. O diagnóstico é basicamente clínico, feito através de escalas bem específicas, assim. Eu trouxe isso aqui para mostrar que mesmo nos Estados Unidos e fora do Brasil, que ainda tem um suporte maior para o autismo, geralmente o diagnóstico é feito só depois dos 4 anos, porque é bem difícil das pessoas conseguirem identificar todos esses sintomas. A gente vê sintomas desde bebezinho, assim, a partir dos 18 meses, antes até, desde bebê mesmo, a partir dos 9 meses a gente já consegue enxergar bastante coisa do autismo num bebê, assim, mas aí eu não vou entrar muito, que é mais clínico isso aqui. Aí isso é uma coisa que eu acho que interessa bastante, que é a prevalência do autismo. A gente não tem número oficial no Brasil, tá? No Brasil se estima que 1% da população tem autismo e que 90% desses não estejam diagnosticados. A última estatística é a do CDC dos Estados Unidos, que é 1 caso para cada 68 nascimentos. Tá? Então é muita gente. No Brasil, se a gente for falar, dá uma média de 1.900.000 pessoas com o transtorno, entendeu? É muita gente. Aí então, assim, falando do diagnóstico, tá? O que seria, no Brasil a gente ainda está dentro dessa classificação. Então, assim, para o pessoal das empresas, que tem bastante aqui, esse aqui é o CID, na verdade, do autismo, tá? É o 84.1 ou 84.5, que é o Asperger, né? Que é uma variação do transtorno, tá? Hoje em dia esse diagnóstico caiu, mas legalmente a gente ainda usa essa classificação. Falando um pouquinho assim do diagnóstico mesmo, dentro do CID, seria isso aqui, tá? Um desenvolvimento anormal antes dos 3 anos e perturbação, uma perturbação bem forte assim, no comportamento, na interação e na comunicação, tá? Eu não quero entrar muito na questão do autismo, que eu acho que importa mais, assim, como é que ele está dentro do mercado de trabalho. Eu acho que isso para o público que está aqui é um pouco mais forte, assim. Os tratamentos dentro do autismo, que todo mundo pergunta, para que serve? Para que a pessoa faz tratamento? Por que se fala tanto em tratamento no autismo? A gente faz um tratamento numa criança com autismo, ou num adolescente, ou num adulto,
basicamente para desenvolver habilidade em todas as áreas. Habilidades de linguagem, habilidades de comportamento, habilidades de comunicação, habilidades de autocuidado, tendo o foco da maior funcionalidade possível do sujeito, tá? Eu não quis entrar muito assim de novo, não quis entrar no tratamento clínico, que é a parte da terapia ocupacional, da psicopedagogia, das formas, porque eu acho que não é o foco aqui. Aí eu quero, esse aqui eu também não vou entrar muito aqui. Aí isso aqui é uma coisa que eu queria diferenciar bastante nas empresas, assim, que é a questão do laudo médico e do parecer terapêutico, tá? Que as empresas sentem bastante falta, assim, quando a gente fala de inclusão de autistas no mercado de trabalho. O laudo médico, ele traz o número do CID. É isso que o médico acaba botando, é o código do CID que vai lá para o Ministério do Trabalho. O parecer, a gente coloca exatamente aquilo que... no parecer, a gente põe todas as habilidades que a pessoa tem, tá? Como é que a gente pode lidar com ela, como é que a gente fala com ela, como é que a gente vai manejando aquela pessoa no dia a dia, onde a gente pode colocá-la. Enfim, a gente dá um panorama bem geral, sem focar nos déficits da pessoa, né? A gente tenta ressaltar todas as habilidades que ela tem. Aqui saiu um pouquinho. A questão do mercado de trabalho no autismo é o que? A gente sempre foi uma coisa muito à parte, né? Não só no mercado, não só no autismo, para todas as deficiências. Porque sempre ficou a cargo de APAE, de associação, de uma coisa meio protegida, né? Oficinas protegidas, assim, tirando algumas coisas. Aí veio essa lei aqui, que depois aí o Fabiano explica bem, que é a lei da inclusão, né? Das cotas todas, e aí a SLT começou com um projeto de incluir as pessoas. Essa parte aqui também é mais com o Fabiano. E aqui, ó, gente, isso aqui eu trouxe isso aqui porque muita gente ainda fala assim, dentro da lei, né? A lei é a PCD, a pessoa com deficiência. Mas muita gente ainda fala, pessoa especial, portador de necessidade especial, portador de não sei... Não é nada disso. O termo correto é pessoa com deficiência, tá? E não é feio a gente falar dessa maneira. Aí, aqui, ó. Aí veio a lei, então, do autismo específico, que aí foi quando se resolveu, então, inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Aí, aqui, ó. Aqui era onde eu realmente queria chegar, assim, que é a profissionalização dessas pessoas, né? Que é o quê? A gente tem uma legislação trabalhista que garante a inserção das pessoas. Tem a legislação educacional e tem uma legislação específica do autismo. Só que a gente ainda está vendo, assim, que tem muitos cargos que são criados só para satisfazer a lei. Tem um monte de pessoas com qualificação ou com boas habilidades que não estão conseguindo ser bem aproveitadas ou serem colocadas de forma adequada no mercado de trabalho. A gente ainda tem esse conceito meio coletivo, né, de que a deficiência é sinônimo de incapacidade. E, às vezes, dependendo de como a coisa é conduzida, aumenta ainda mais o preconceito, assim, né, de tudo. Aí eu fui tentar entender um pouquinho, assim, o que era esse contexto todo do autismo e do mercado de trabalho. A gente tem uma pessoa com autismo que é o quê? Uma pessoa que sempre teve na área clínica, porque há muito pouco tempo atrás ela não era nem considerada deficiente, ela não tinha nem direitos a tratamento como todas as outras deficiências, a não ser que tu pagasse particular. São pessoas que sempre ficaram num limbo muito grande, sempre mais isoladas. O autismo, né? Dentre todas as deficiências ainda é a que mais sempre ficou isolada. São pessoas que têm umas dificuldades bem específicas em habilidades comportamentais, habilidades de interação. São pessoas que precisam de um diagnóstico médico que não é fácil de conseguir e pessoas que precisam de um tratamento. Tá? Aí isso, o mercado de trabalho é o quê? A gente precisa ter qualificação para estar lá dentro, né? Ninguém trabalha sem ter qualificação. Aí a gente pensa assim, lá na inclusão do ensino, como é que foi feito isso? Como é que a gente vai botar isso e isso, né? A gente tem a parte legal toda pronta, né? Mais ou menos assim, o que fazer, a gente tá lá na lei, né? Agora o porquê também. A gente sabe que basicamente começou por causa disso. Aí quem a gente está inserindo são essas pessoas com autismo, são pessoas bem específicas, assim. O mercado de trabalho e aí a operacionalização, que é onde reside a maior dificuldade das pessoas, né? Que é como fazer, como botar essa pessoa dentro do trabalho.
Aí é o que eu vejo, eu acho que a gente precisa de bastante informação, não assim da leitura clínica do autismo, mas das coisas do dia a dia, das coisas mais básicas de manejo, de pensar assim, ó, o que ele é capaz de fazer, o que ele não é capaz de fazer, até onde eu posso ir, eu não preciso tratar aquele coitadinho também, entendeu? Então isso é bem importante. Habilidades, como é que a gente vai identificar essas habilidades? Aí eu vejo bastante o pessoal do RH bem perdido, porque todas as formações hoje de identificação de habilidades são voltadas para se procurar pessoas proativas, pessoas com características que não fazem parte do autismo. Então, como é que tu vai fazer isso, né? Aí a gente vê as necessidades da empresa e o manejo da equipe. Eu acho que isso aqui, basicamente isso aqui, determina o sucesso ou não da inclusão do autismo no mercado de trabalho, tá? Aí aqui, isso aqui é uma coisa que eu vejo que funciona bastante aqui, que é o quê? Não necessariamente um comitê, mas alguém responsável por isso, assim, dentro da empresa, que consiga, então, fazer essa identificação, consiga mapear todas as funções que existem dentro da empresa, que consiga fazer a sensibilização dos funcionários e dos gestores, principalmente, que não é fácil um gestor receber uma pessoa, porque o RH está mandando, e dizer, te vira, sabe? Tá aí, vamos dar um jeito. Então, eu acho que é bem importante fazer isso, e o acompanhamento todo, que é uma parte que a gente está tentando fazer. Acaba ficando no RH. Eu botei essa imagem aí, porque geralmente as pessoas falam, eu conheci um autista. Bom, é um que tu conheceu, não significa que todos vão ser dessa maneira. Tem algumas coisas que a gente pode meio que botar para todos, assim. Aí essa parte aqui, ó. Isso aqui são algumas dicas que eu tentei reunir, que isso sim, isso a gente pode colocar para todos, tá? E isso é bem voltado na empresa lá, assim, que é o que? A questão do medo. Existe muito estereótipo ainda em relação... A novela até deu uma acabada com isso, da questão do se bate e se balança, né? Que é o que a maioria das pessoas dentro da empresa me perguntou, tá, mas ele não vai se bater, ele não vai se balançar. E aí a novela até deu uma quebrada nisso. Mas assim, ó, quando a gente perde o medo e tenta entender e ver que aquela pessoa é uma pessoa, não é só o autismo, sabe? Nem tudo é o autismo, tem uma pessoa ali atrás. Então isso é importante da gente ter sempre. Aqui, ó, a questão do ponto de vista, eu sempre falo de habilidade, eu estou sempre falando de habilidade. Por quê? Porque às vezes a gente tem determinadas características que, se bem aproveitadas, a gente consegue transformar numa otimização bem grande. Enfim, a gente consegue aproveitar alguma coisa que a gente pode ter como ruim, por exemplo, a capacidade de classificação, de identificação ou de separação que eles têm, e transformar isso numa habilidade. É o que eu falo, vai da forma com que tu enxerga as coisas, né? As limitações, eles têm dificuldade com interação, isso é fato. Todos os autistas, senão eles não seriam autistas, assim, isso é uma característica deles. Então o que a gente pode fazer dentro da empresa? Vamos começar respeitando e depois vamos tentar ajudar, vamos tentar ir colocando aos poucos, mas sem forçar a barra, vamos tentar de uma maneira mais tranquila, assim. Aí, por exemplo, as comemorações que tem dentro da empresa, algumas convenções sociais, tudo isso a gente precisa aos pouquinhos ir falando e ajudando, mas sempre respeitando o limite dele. Ao mesmo tempo, isso é bem contraditório, porque não dá pra gente chegar e dizer assim, ele não consegue, então não vou nem falar, não vou nem convidar, não vou nem tentar, e aí tu simplesmente isola a pessoa, só que ao mesmo tempo tu também não pode chegar e obrigar a participar. É um meio termo é uma linha bem tênue, assim. Isso aqui é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, não fica supondo nada dentro de uma empresa, porque as pessoas com autismo, elas têm bastante dificuldade em abstrair, em metaforizar, em entender ordens subentendidas, tá? Isso é característica do autismo também. Então, assim, ó, quando tu quer alguma coisa, fala o que tu quer, fala diretamente. Seja bem claro no teu pedido, não espera que ele seja proativo, não espera que ele vá tomar uma atitude se não foi dada aquela ordem, por maior que seja a capacidade cognitiva dele, e a gente tem alguns com uma capacidade enorme, eles ainda precisam desse direcionamento. E isso não significa grosseria, e não significa de forma alguma que tu tá dependendo da ordem que tu vai dar, que tu vai tomar um processo por danos morais ou qualquer coisa assim. Se tu falar, por exemplo, deixar regras bem claras a questão
de banheiro, a questão de vestuário, a questão de tudo. Tudo dentro da empresa mesmo. Eles não têm como saber que... Porque assim, ó, pra gente é meio óbvio que a gente não vai trabalhar de chinelo. Para eles não. Então a gente fala bem claramente que o ambiente demanda tal roupa. A questão do banheiro, se a gente não explica que tem que ir no banheiro, se eles têm direito a uma pausa, eles não vão levantar, eles vão ficar onde tu mandou. E isso é assim que funciona. Então a gente, é o que eu sempre falo, não supõe nada. Tudo aquilo que tu imagina que esteja claro, fala. Fala, fala e fala. Eu acho que isso que é o mais importante que eu sempre vejo. Isso é dentro da empresa, tá? Isso aí não envolve a parte clínica, assim. E dentro da empresa é isso que eu vejo que as pessoas mais sentem falta e as maiores dificuldades residem aqui. As pessoas não conseguem entender isso aqui, elas esperam que eles tomem as atitudes, acabam não tomando, ou quando tomam, às vezes tomam atitudes inadequadas, porque não foi muito claro, assim, não foi explicado o que se esperava daquela pessoa. Então isso eu acho muito importante da gente falar, e é exatamente isso, eu sempre falo assim, te põe no lugar da pessoa, tu ia gostar que fizessem isso contigo. Sabe, eu acho que isso é bem importante da gente também ter um pouquinho de empatia, né, com a pessoa com autismo, assim. E de novo falando, não é o autismo que está ali, é um ser humano, é uma pessoa que tem coisas muito além do autismo, entendeu? Eu acho que mais era isso. Assim eu pensei mais, o que mais a gente podia trazer do autismo? Eu não quis entrar muito no diagnóstico clínico, no tratamento clínico, porque assim, ó, o que a gente... Falando assim, ó, o autismo a gente tem a parte clínica e a parte do mercado de trabalho. São duas coisas bem opostas, tá? E hoje a gente está falando do mercado de trabalho. Isso aqui tudo, a gente tem que esperar que também a pessoa com autismo já tenha uma certa vivência, digamos assim, social, ou se não, a gente está colocando então na capacitação também, né? Eu acho que é isso, eu vou falar breve, e eu não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer a respeito do autismo. Tem alguma capacidade mínima, assim, para liberar no mercado? E, sim, isso depois até as gurias do Senac iam trazer assim, a gente ia falar. Quando a gente faz a avaliação, aí eu posso até voltar aqui e falar um pouquinho assim de como a gente criou esse projeto todo, tá? Como é que funciona isso? Não dá pra gente simplesmente pegar e dizer, qualquer um vai entrar, a gente faz do jeito que dá, porque a gente também tem que proteger a pessoa, sabe? Não dá pra gente botar aquela pessoa em sofrimento simplesmente porque quer colocar a pessoa com autismo, né? Então a gente faz uma avaliação dessa pessoa, a gente avalia o nível funcional, o nível cognitivo, as habilidades que ela tem desenvolvida. Aí assim, aí a gente vê para onde a gente vai encaminhar e o que a gente vai fazer. Aí entra a Ana fazendo esse mapeamento dos cargos todos dentro da empresa. Esse treinamento do RH e do gestor a gente sempre faz, e eu não tenho como dizer para vocês, é isso, 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 porque para cada um dos casos até hoje que a gente colocou, foram informações e direcionamentos bem específicos. Tá? Cada um demandou um manejo diferente. Ali, depois as gurias vão falar um pouquinho junto com o Rodrigo, foi um caso bem específico lá no... Todos os casos foram separados, foram diferentes, tá? Não tem como dizer, faz isso, não é um manual que a gente cria. Não é. Então, assim, se a empresa está afim de fazer a contratação de pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista, o legal é tentar entender a pessoa, tentar entender as características daquela pessoa. O treinamento do jovem, que a gente acaba fazendo aí pelo Senac, né? E aí não é o treinamento técnico, mas o treinamento comportamental mesmo, que são a cultura, as regras da empresa, os valores da empresa, que são bem importantes que a pessoa tenha claro isso. De novo, a gente não vai supor nada disso, a gente vai esclarecer isso para a pessoa. E aí aqui o grupo, isso às vezes acontece, já aconteceu em mais de um local, porque o grupo às vezes tem bastante dificuldade de aceitar. E aí como é que a gente faz isso? A gente não vai... tem duas maneiras, a gente pode impor, claro que pode, o RH sempre pode impor as coisas. Mas, quando a gente faz uma espécie de uma sensibilização direta, a gente conversa, a gente explica, a gente senta, faz uma dinâmica bacana, as coisas fluem de uma maneira mais tranquila.
e o acompanhamento do jovem propriamente dito, assim. Então é mais ou menos por aí que a coisa anda. Eu não sei, tem mais alguma... Gente, eu sei, assim, eu não entrei muito na questão do autismo, de falar todas as características que um autista tem, e falar da tríade. Eu vou falar um pouquinho, assim, que eu vi que teve gente que ficou meio com dúvida. A questão da comunicação. Eles falam. Só que a comunicação que a gente fala é assim, ó, quando eu estou falando com alguém, eu às vezes faço uma expressão facial diferente, às vezes eu tenho um gesto diferente que a pessoa que está conversando comigo entende. O autista, ele tem um pouquinho de dificuldade de ler essa comunicação não verbal. Da mesma maneira, quando eu digo assim, ó, hoje vai chover canivete, vai ficar um toró do cão. Essa metaforização para eles é meio complicada. Então, às vezes, falta filtro, que as pessoas falam, filtro, bom senso, é isso que acaba faltando no autismo. Isso é o que tange a parte de comunicação que a gente fala, das dificuldades. Tá? Depois, outra coisa, na interação, eles têm dificuldade de interagir com as pessoas porque essas convenções todas são muito complicadas de serem entendidas para eles, né? E, de novo... a parte da interação, então, se foca principalmente nisso dentro da empresa, que é o não entender direito a hierarquia dentro da empresa, não entender qual é o sentido de ficar dando bom dia para todo mundo, porque é simplesmente uma convenção social. Não tem muito, se a gente parar para pensar qual é a função que não seja social. Então, para eles é um pouquinho difícil de entender. E a parte do comportamento que a gente fala é o que? É a coisa mais estereotipada, mais rotineira, de manter sempre os mesmos padrões, de fazer sempre as mesmas coisas e ter muita resistência à mudança. E isso dentro da empresa se reflete bastante, independente do grau de autismo que a pessoa tem. Então, basicamente era isso, eu não vou me alongar muito e aí acho que agora... Senhoras e senhores, bom dia. Gostaria de cumprimentá-los em nome da Procuradoria Regional do Trabalho na 4ª Região. Agradecer e ressaltar a brilhante exposição feita pela Nádia. Eu acho que o caminho é esse, focar mesmo na questão do mercado de trabalho. Acredito que o público que se encontra aqui nesse auditório já é sensibilizado quanto aos traços gerais do diagnóstico do autismo, quer saber especificamente sobre a inserção no mercado de trabalho. Eu acho que o foco que foi dado por ti foi perfeito para a nossa proposta aqui. Eu vou pedir licença a vocês, eu vou ficar em pé até para melhorar a visualização e a dicção. Bem, mais uma vez. Alô? Não ouviu? Não. Alô? Será que só funciona na tela? Oi. Desculpem a inabilidade aqui com esse instrumento. Meus caros, saudando e dando bom dia mais uma vez a todos, eu gostaria de destacar a presença de alguns colegas, da Maria